Sejam todos bem-vindos ao Caminho da Verdade na Bíblia. Aqui, mergulharemos nos ensinamentos reais das Escrituras, explorando sua aplicação em nossas vidas. Um canal feito para desvendar o que a Bíblia realmente ensina sobre diversos assuntos do nosso dia a dia. O nosso foco será o tema do dízimo. Vamos juntos buscar compreender a essência e a importância desse ensinamento bíblico para nós, e como devemos agir segundo essa doutrina nos dias atuais. O objetivo não é impor às pessoas o que devem fazer, mas sim criar uma reflexão, comparando o que as pessoas ensinam e o que a Bíblia fala. Nesse contexto, gostaria de lhe fazer uma pergunta. Você pratica a doutrina do dízimo? Você realmente está agindo conforme a orientação do Senhor Jesus? Assistam o vídeo até o final, então faremos essas perguntas a nós mesmos e veremos se nós agimos conforme a orientação de Deus. Vocês já ouviram alguém citar essas passagens? Malaquias capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Malaquias capítulo 3, versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Em outras palavras, se você não entrega o dízimo, você rouba de Deus e, consequentemente, se torna um ladrão. E no reino de Deus, os ladrões e roubadores não podem entrar. Por horas afirmam que se você não dizima, está perdido. Quantas vezes você já ouviu essas passagens bíblicas? Ou melhor ainda, quantas vezes você as escuta no ano, no mês ou até mesmo na semana? Algum líder já te chamou indiretamente de ladrão, falando da obrigatoriedade do dízimo? Ou afirmou que, se você é um dizimista, pode pôr à prova Deus, pois bênçãos sem medidas serão derramadas sobre vocês? Pior ainda, você já ficou em conflito consigo mesmo achando que rouba de Deus? Para que não sejamos considerados como ladrões, e também para não exigirmos bênçãos materiais de Deus, nosso Criador, já que Ele não nos deve nada. Devemos compreender a linha do tempo bíblica, pois iremos utilizar ela para compreender o que realmente a palavra de Deus está falando. A linha do tempo da Bíblia basicamente é início da humanidade, o relato bíblico da criação, incluindo Adão e Eva e seus descendentes. Dilúvio, um evento catastrófico mencionado no relato bíblico de Noé, onde a humanidade foi destruída por um dilúvio devido aos seus atos destrutivos, longe da presença de Deus, onde Noé e sua família foram salvos na arca. Povo hebreu, descendência de Éber até o neto de Abraão, Jacó. Promessa a Abraão. Deus fez uma promessa a Abraão de que ele seria pai de uma grande nação, e todas as nações seriam abençoadas por meio dele. Povo israelita. A história de Israel, desde Jacó até o reinado de Salomão. Povo judeu. Após a divisão do reino de Israel, o povo judeu é associado às tribos de Judá e Benjamim, intitulados como judeus após a destruição do reino de Israel pela Assíria, durando até a vinda do Messias. Povo cristão. Começa com Jesus Cristo, sua mensagem, crucificação, ressurreição e a formação da igreja cristã, que se espalhou pelo mundo. Promessa para a humanidade. Uma promessa de bênção para todas as nações e povos, um conceito mencionado em várias passagens bíblicas. Através de Abraão, Deus abençoou uma nação, e por meio de Jesus Deus abençoou a humanidade inteira. Mas e o dízimo? Vamos analisar novamente o texto do profeta Malaquias com a mensagem de Deus. Malaquias capítulo 3, do versículo 8 até o 10. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Quem está roubando de Deus? São os judeus ou nós os cristãos nos dias de hoje? Esta passagem se refere a uma ordem dada por Deus para a humanidade, ou seja, os cristãos de hoje? Ou se trata de uma advertência de Deus, para o povo judeu em uma época em que eles não estavam trazendo os dízimos para a casa do tesouro ou casa de Deus? Casa do tesouro? Casa de Deus? Que casa é essa? São as igrejas hoje em dia, com estas infinidades de denominações?
que aumentam a cada dia que passa. Existe realmente uma casa verdadeira? Pois Deus mencionou minha casa, e não minhas casas. Vamos compreender de que casa Deus está falando para trazer os dízimos. Preste atenção nos textos bíblicos. Êxodo capítulo 25, versículo 8. Farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Êxodo capítulo 29, versículos 45 e 46. Assim habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirei da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Deuteronômio capítulo 12, versículos 5 e 6. Porém o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos para ali pôr o seu nome, a sua habitação buscareis e para ali ireis. E ali trareis vossos holocaustos, vossos sacrifícios, vossos dízimos, a oferta alçada da vossa mão, vossos votos, vossas ofertas voluntárias e as primícias das vossas vacas e das vossas ovelhas. Consegue entender agora? A casa de Deus, a qual a passagem se refere para levar os dízimos, não é a minha nem a sua igreja atual. É o santuário que Deus ordenou que Moisés e Salomão construíssem, para que ele pudesse habitar juntamente com o povo. Por isso Deus fala: trazei os dízimos à minha casa. Sim, ali deveriam ser entregues os dízimos e as ofertas. E sinto muito por desapontá-lo, mas Deus não está mais habitando em santuários terrestres feitos por mãos humanas, como santuários ou igrejas das mais diversas denominações e doutrinas. Mas aonde Deus habita hoje em dia? 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Sim, irmãos. Deus habita em todos nós, em pessoas de todas as denominações. Deus não habita em congregações com doutrinas humanas, mas sim nas pessoas que creem em seu Filho. Assim, ele faz morada e habita em nós. A casa de Deus não é a sua igreja, mas sim o seu corpo. Mas agora eu fiquei curioso. E se eu quiser coletar dízimo? Eu posso? Quem pode coletar o dízimo do povo? Quem tem o direito e a ordem de receber os dízimos? São os líderes das igrejas? Hebreus capítulo 7, versículo 5. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Você entendeu agora? A ordem dada por Deus para coletar dízimos é para os levitas, os filhos de Levi, que têm a responsabilidade de recolher os dízimos, e não os pastores da sua igreja. E essa ordem foi dada para que os levitas coletem os dízimos dos seus irmãos, os que saíram dos lombos de Abraão, ou seja, o povo de Israel, e não para você hoje. Então pergunto: há algum levita na sua igreja? Se tiver, ele pode recolher dízimo, pois eles têm ordem de Deus. Mas se você paga o dízimo, para quem quer que seja, está vivendo sob a lei de Moisés, e não sob a lei de Cristo. Afinal, não é possível pagar o dízimo e dizer que é um cristão. Pois aquele que é cristão não está mais sujeito à lei do povo judeu, mas está sob a graça de Cristo que cumpriu tudo. Veja isso e preste muito atenção. Hebreus capítulo 7, versículo 12. Pois mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Hebreus capítulo 8, versículo 13. Dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Agora entendi. Não vivemos mais sob o sacerdócio dos levitas, as leis de Moisés e do povo judeu. Pois após a cruz de Cristo, ele passou a ser o nosso sacerdote e mediador entre nós e Deus. Além disso, a mudança no sacerdócio também implica na mudança da lei. Ou seja, o sacerdócio levítico pertence ao Antigo Testamento, enquanto o sacerdócio de Cristo marca o Novo Testamento. É isso? Sim, vivemos na aliança de Cristo. Lembrem-se de que ao beber o vinho na Santa Ceia, este representa o novo pacto, o sangue da nova aliança. Pois a antiga aliança terminou após a cruz, e se você ainda paga dízimo, está vivendo na antiga aliança. Pois Jesus não mandou você devolver 10% de tudo que ganha. E o meu líder afirma que eu roubo de Deus. Mesmo sendo um cristão, ele fala que se não devolver o dízimo, eu estou roubando de Deus. E me falam isso todo mês. Sensação é que escuto sempre que estou na igreja. Mas agora tudo faz sentido. Entendi a casa de Deus. Quem pode coletar os dízimos e a nação que rouba de Deus. Percebi que não sou eu quem rouba, e sim a nação judaica que saiu dos lombos de Abraão, pois eles têm obrigatoriedade de dar dízimos. Mas eu estou vivendo a lei de Cristo, ou seja,
o sangue da nova aliança, que aliás bem sei que Cristo não é descendente de Levi e sim de Judá. Mas, e na nova aliança, temos a ordem de dar o dízimo? Jesus falou alguma coisa a respeito de dar dinheiro para as pessoas? Preste muita atenção. Vamos entender o que Jesus fala e qual é o mandamento da aliança com ele. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. O mandamento de Jesus é fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele complementa dizendo que a ordem é fazer todas as coisas que ele, ou seja, Jesus, nos mandou, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Em nenhuma parte da Bíblia do Novo Testamento saiu da boca de Jesus a ordem de dar o dízimo de 10%, pois mandamento é para que façamos o que ele nos tenha ordenado, e não a lei de Moisés, e muito menos a lei do seu líder. Mas, se os nossos líderes não fazem o que Jesus ordenou, vamos ver o que os discípulos fizeram. Será que eles ensinaram o que Jesus ordenou, ou também pediram 10%? Vamos ver. Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama a quem dá com alegria. 2 Coríntios 8:2 e 3. Porquanto, em meio a muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em riquezas da sua generosidade. Porque testemunho eu, que segundo as suas posses e ainda acima delas deram voluntariamente. Então os discípulos ensinaram a levar as cargas dos irmãos, ou seja, ajudar o irmão, o próximo. Como Cristo falou, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Falaram que cada um deveria contribuir segundo o seu próprio coração e com alegria. Não chamaram os cristãos de ladrões. No meio das provas e tribulações, eles se ajudaram voluntariamente. Fico triste, pois não sabia que esses versículos existiam, nunca leram para mim. E nós chamamos os bancos de roubadores quando nos cobram juros altos, de 1, 2 ou 3%, quando ao mesmo tempo um líder que deveria me ajudar na caminhada com Deus está me cobrando 10% e mais ofertas não voluntárias, e sim com preços fixados. E tudo isso para a igreja. Isaías capítulo 56, versículo 11. São cães devoradores insaciáveis, pastores sem entendimento. Todos seguem o seu próprio caminho. Cada um busca o seu próprio interesse para seu próprio proveito. Será que essa profecia vale para nós hoje em dia? E quando Jesus fala dos falsos profetas, dos lobos devoradores que se vestem como ovelhas? A intenção, irmãos, é encher as mentes de todos vocês com dúvidas para que não saibam mais quem realmente fala a verdade. Então a sua última saída será abrir a Bíblia, orar a Deus, em nome de Jesus, através do sangue da nova aliança, clamar pelo ensinamento do Espírito Santo e buscar por si mesmo o que a Bíblia realmente ensina. Agradeço a todos que assistiram ao vídeo. Se puderem curtir e compartilhar, estarão ajudando mais pessoas a compreender essa mensagem. Seguir o mandamento de Jesus é ensinar as pessoas, e compartilhar esse vídeo é evangelizar. Que Deus abençoe a todos vocês. E que a graça de Jesus, nosso Príncipe da Paz, esteja com todos os que vivem em sua aliança.